Imagens inéditas do dia 8 de janeiro foram liberadas. A trama começa a cair. Paulo Pimenta, o Montanha, na planilha propinas da Odebrecht, disse que armas foram roubadas. A primeira esbanja, a canja, esbanjando em Portugal, enquanto o bandido era escorraçado em manifestações. E vem aí Rodrigo Pacheco, o bosta, a caminho de ser ministro do Supremo. Tem muito mais. Vem. Continuamos esperando que Paulo Pimenta, o Montanha da planilha da Odebrecht, e Vadi Damus expliquem o sumiço das armas sobre o vídeo que eles fizeram em 8 de janeiro. As perguntas ainda estão sem respostas. Aonde foram parar as tais armas roubadas da sala do GSI? Por que as armas estavam numa sala e não num cofre ou numa sala-cofre, conforme determina a legislação? Alguém viu algum patriota em 8 de janeiro sendo preso por ter roubado armas ou pego em flagrante por porte ilegal de arma? Este meu último vídeo sobre o roubo das armas está correndo Brasil afora. O meu vídeo já atingiu a marca expressiva para mim, nunca antes alcançada, de 40 mil visualizações. Agradeço a você por ter me ajudado a compartilhar um assunto tão importante que até agora nenhuma grande mídia se debruçou sobre o assunto, mas nós estamos mandando vídeo para todo mundo e ele está batendo recorde de audiência no meu canal. Obrigado. E enquanto isso, a farsa do dia 8 de janeiro vai sendo desvendada. Vários vídeos surgindo sobre a farsa, a conivência, os infiltrados e os patriotas desesperados, identificando para as autoridades os infiltrados, prendendo infiltrados e pedindo para que não se quebrasse nada. E o Xandão faz cara de paisagem, parece que não é com ele, e ainda mantém presos muitos patriotas e Anderson Torres, que já perdeu 12 quilos e está em estado depressivo. E o general Melancia, aquele que passeou com os manifestantes, segue livre, leve e solto, enquanto os policiais do GSI se confraternizam, enquanto o pau está torando lá fora, e enquanto as armas eram roubadas. No mínimo, inaceitável. E tivemos até fotógrafo oficial filmando a presepada, ou melhor, a petezada. Estamos falando do fotógrafo da Reuters, lulista ferrenho, esse camarada aqui. Os figurantes até que fizeram o ato direitinho e até voltaram para ver se a filmagem tinha ficado boa. Tá durando muito a farsa. Enquanto isso, a primeira esbanja, a canja, a esbanjadora mor da República, está passeando em Portugal, visitando lojas de luxo, desfilando por lá com os seus sapatos de mais de 3 mil reais, com sua bolsa de mais de 21 mil reais e comprou uma gravata para o Bandilmo pela bagatela de R$1.000. É claro, com o dinheiro dos outros. É fácil. Capitalismo para nós, comunismo para vocês. Enquanto isso, o Bandilmo enfrenta protestos em Portugal, inclusive protestos de ucranianos pelas falas vergonhosas dele na China. Mas ele está dobrando a meta. Antes ele andava com 40 bandidos, agora a meta foi dobrada. Olha a reportagem da TV portuguesa. Lula da Silva chegou a Lisboa um dia antes de começar a agenda oficial, trouxe uma comitiva de peso. Com Lula da Silva viajou uma comitiva que precisa de 22 carros para se movimentar. Vieram do Brasil, distribuídos em 2 aviões. Além do presidente, 8 ministros, 4 senadores, 8 deputados.
o secretário executivo do Ministério da Indústria e o presidente da Agência Brasileira do Turismo. Mas a conta não fica por aqui. Se olharmos, por exemplo, para o governo, que enviou representantes de várias áreas, há que somar os assessores e seguranças de cada um. Portanto, 8 ministros formam uma equipa de quase 50 pessoas. No total, serão cerca de 75, juntando a equipa de Lula da Silva e dos parlamentares. Estão todos hospedados no Tivoli, em Lisboa, onde cada quarto pode ir dos 300 aos 7.000 euros. Nem hotel, nem assessoria de Lula da Silva quiseram esclarecer quantos quartos foram reservados, nem quantas pessoas fazem parte da comitiva. Certo é que o grupo que o presidente brasileiro levou até à China este mês... É o nosso dinheiro sendo torrado, enquanto, por aqui, o rombo nas finanças públicas só aumenta. Lá vem imposto. Outra. Se preparem, senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, conhecido como o Bosta, deve ser o indicado do Bandilmo para a vaga de Lewandowski no Supremo. Lembra que falavam do Zanin, o advogado do Lula? Mas de repente surge uma matéria onde as empregadas, 3 babás, movem ação contra ele e a dona Valesca por maus tratos, pedem indenização por danos morais, por trabalho... por condições de trabalho abusivas, e ele parece que se esvaiu como fumaça. Também o Bandilmo tinha que ser muito, mas muito cara de pau para colocar o seu advogado no Supremo. Era o cúmulo da canalice. Mas é bom a gente ficar esperto. Mas Pacheco vinha correndo por fora. O Bosta acabou vencendo essa disputa por um pescoço de vantagem. E a indicação do Supremo parece que está caindo no colo dele. Este senhor é o responsável por acobertar e dar guarida a tudo que não presta, tudo que aconteceu e está acontecendo de pior para o nosso país. Um dos responsáveis por derrubar o voto impresso auditável, ele e Lira não colocam a volta da prisão em segunda instância para ser votada. Ele arquivou todos os pedidos de impeachment dos ministros do Supremo, e não foram poucos. Foi o responsável pela CPI da Covid, que ficou conhecida como a CPI do circo, sem falar em tantas outras merdas que o Bosta fez. Mas qual é a história dele? Por que ele não mexe com o Supremo? Por quê? Seria medo ou interesse? Ou as duas coisas? Rodrigo Pacheco era advogado e seu escritório tem 22 processos bilionários correndo no Supremo. Dentre eles, o processo bilionário da Vale. Lembra da barragem de Mariana, aquela que causou prejuízos, um desastre ambiental sem precedentes, além, é claro, de mortes? Isso está correndo no Supremo. Adivinha quem é o escritório que patrocina a ação? O escritório do Pacheco. E você ainda acha que ele vai peitar ou irritar os sinistros supremos? É óbvio que não. A legislação brasileira determina que membros do Legislativo não podem atuar contra ou a favor de pessoas jurídicas. Seu nome está lá, não significa que ele atue. Essa foi a justificativa. É claro que não, mas os seus escritórios, seus sócios, seus parentes, sim. Mas parece que ninguém vê o conflito de interesse. Aí tudo se transformará, tudo ficará mais fácil, porque o Bosta conseguirá uma boquinha no Supremo e de lá ele mesmo poderá julgar os casos envolvendo o seu próprio escritório. Ou seria conflito de interesses, ou vocês acham que ele vai se declarar impedido de fazê-lo?
Barroso já advogou em causa própria, Toffoli já julgou processos contra ele mesmo, Lewandowski idem e Gilmar também. Alexandre de Moraes julgou processos envolvendo a advogada Dona Vivi, sua esposa, e ele não se sentiu nem um pouco incomodado em julgar tais processos. Tá tudo dominado, bem-vindos à democracia do Brasil. O amor venceu. Esperemos que os senadores não o aprovem numa possível sabatina do Supremo, numa sabatina do Senado, caso Pacheco seja indicado ao Supremo. Mas com 2/3 de senadores bandidos, vocês esperam alguma resposta patriótica ou republicana? Dificilmente. Os interesses pessoais... Neste país, os interesses pessoais sempre estarão acima dos interesses da nação. Até rimou. Um abraço, até a próxima.